Olá, faz um tempinho que a gente não grava um vídeo, né? Mas vamos tentar dar continuidade aqui na questão do direito canônico. A partir de agora a gente vai tentar falar um pouquinho sobre os princípios que nortearam o código, a feitura, né? A promulgação do código de 1983, o Código Canônico de 1983. Dentro do código existe um prefácio. Dentro desse prefácio existe a determinação de 10 princípios para que esse código fosse inicialmente reformado, depois feito esse novo código que foi gerado em 1983, que foi promulgado em 1983 e foi sendo gerado desde depois do Concílio Vaticano II. Bom, mas a questão é que assim, são 10 princípios, provavelmente isso vai gerar uma série de vídeos, porque senão fica improdutivo, né? Gerar um vídeo aqui de mais de hora vai ficar meio complicado. Então hoje a gente vai, aqui nesse vídeo, a gente vai falar basicamente de como que a coisa chegou a esse ponto. Então nós vamos começar, eu não vou contar a história desde o início, a história do direito canônico, né? Nem sei se eu sei fazer isso, falar do direito canônico dessa forma da história, mas nós vamos falar um pouquinho a partir do Concílio de Trento, que é quando a coisa vai interessar mais. Bom, a partir do Concílio de Trento, já se existia até ali uma certa evolução do direito canônico que levou ao Concílio de Trento a pensar em várias questões, inclusive numa possível codificação. A situação toda ali era o seguinte: já existia uma série de compilações de leis canônicas. Essas compilações elas foram feitas normalmente por privados, por pessoas, né, particulares, que foram colecionando, catando leis canônicas por aí, nas diversas dioceses, inclusive leis do próprio Papa. Acontece que essas leis elas não estavam num lugar só, não existia um documento só para compilar tudo num lugar só, então era tudo muito esparso. Sendo tudo muito esparso, era muito complicado de saber se estava fazendo certo, se estava fazendo errado, se realmente deveria fazer, se realmente não deveria fazer. Não sabia exatamente o que era lei e o que não era lei. E isso estava gerando uma insegurança jurídica muito grande dentro das dioceses, porque até o Concílio de Trento existia uma certa... as dioceses tinham as suas autonomias e aos poucos essa autonomia foi sendo centralizada em Roma, né, no Papa, até chegar no ponto em que é hoje. Então algumas coisas são centralizadas lá, outras coisas nem tanto, mas a centralização chegou a um ponto grande demais, até o ponto que ninguém sabia mais o que fazer, quando fazer, se estava certo fazer ou não fazer, se podia fazer ou se não podia fazer, se o bispo poderia ou não legislar isso, se era o Papa, se não era, e fora a quantidade gigantesca de documentos. Né? Existia uma quantidade muito grande de leis que ninguém sabia nem se isso estava sendo contraditório uma coisa com a outra. Bom, foi surgindo essas compilações, com o tempo vieram decretais do Papa, esses decretais já eram algumas compilações feitas pela própria igreja, né, porque as outras compilações eram pessoas particulares, eram pessoas privadas que iam pegando e iam fazendo, às vezes levavam para a igreja, às vezes não, e essas compilações iam surgindo. Acontece que essas compilações muitas vezes eram de bispos, né? Bispos de dioceses, normais, né? Não era o bispo de Roma. Então muitas dessas leis chocavam umas com as outras, porque é óbvio, se existia dioceses diferentes, existiam culturas diferentes, existiam línguas diferentes, existiam costumes diferentes, e as leis muitas vezes que serviam para um povo não serviam para outro, que chocavam com os costumes do povo não chocavam com o outro. E isso precisa ser levado em consideração na hora de se fazer uma lei canônica, porque a igreja ela é muito ampla, a igreja universal, ela, diferente de um país, ela não legisla para uma nação, ela legisla para o mundo inteiro. Então, como que nós vamos conciliar uma legislação que serve tanto para americanos, quanto para europeus, quanto para asiáticos, quanto para o pessoal da Oceania e para culturas diversas como as africanas
e para culturas muito antigas, como algumas europeias, ou muito novas, como as americanas. É muito complicado isso. Então é por isso que muita coisa fica por conta do ordinário local, que seria o bispo, né? Mas até então ninguém estava sabendo muito como fazer isso. E aí veio o Concílio de Trento. No Concílio de Trento, várias coisas foram repassadas para os descatérios, que os descatérios são os dicastérios. Descatérios não, dicastérios. São pequenas divisões ali dentro da Santa Sé para poder discutir, né, questões que são da competência universal. Bom, isso tudo foi pedido lá no Concílio de Trento que se fizesse uma compilação geral de tudo isso. E isso não foi feito. Outras coisas foram acontecendo, o tempo foi passando e isso não foi feito. Com o tempo, com séculos passando, né, as coisas na igreja são realmente lentas, com séculos passando, o próximo concílio que veio a acontecer foi o Concílio Vaticano I, lá já no século XIX, na segunda metade do século XIX. E lá, de novo, foi pedido, os bispos realmente, de novo pediram para que fosse feito essa compilação, que lá na frente foi entendido que deveria ser feito um código. Esse código foi pensado inicialmente, já foi encampado, vamos dizer assim, pelo Papa Pio X. Bom, o Papa Pio X ele decidiu que deveria ser feita uma codificação, né? Que se redigisse as leis de forma breve, de forma direta, o que é uma novidade para as leis eclesiásticas, né? As leis eclesiásticas sempre eram redigidas em forma de carta, não de forma direta, em forma de artigos, no nosso caso aqui, direito cânones, né? Elas não eram redigidas assim, elas eram redigidas como se é redigida uma encíclica hoje, como se é redigido um motu próprio, uma carta, né, do Papa. Assim eram todos os documentos, inclusive as leis. A Igreja continuou com isso, né? Uma encíclica, mesmo a homilia do Papa, isso tudo são leis. Mas existe o Código Econômico e existem documentos que têm esse formato direto, esse formato de uma legislação essa questão de ser direto é justamente para que não se gere insegurança, né? Bom, a ideia dele era essa, criar um novo direito, uma nova, não era criar um novo direito, era criar uma nova forma de ver esse direito. Ele não queria de forma nenhuma criar leis novas, né? O Papa Pio X ele não queria criar leis novas, ele queria simplesmente pegar a lei que existia e colocar ela em forma de codificação, né? Então, a partir dessa forma de codificação e compilar tudo num documento só, isso lá na frente gerou o Código Canônico de 1917, que é o primeiro, né, o primeiro documento do tipo, da espécie, que a Igreja tem na história dela, de 2000 anos. Em 1917 foi o primeiro feito, que foi começado com o Papa Pio X, mas ele não conseguiu terminar, passou então para o Papa Bento XV. E é por isso que o código é chamado, inclusive, de Código Pio Beneditino, porque começou com Pio X e terminou com Bento XV. Bom, em 1917, esse código é promulgado. Bom, com o passar de poucas décadas do código de 1917, o mundo, no século XX, as coisas começaram a girar muito rápido, né? Enquanto até então todos os costumes, as coisas no mundo giravam de uma forma relativamente lenta, né? As coisas aconteciam lentamente, a tecnologia se desenvolvia mais lentamente. No século XX as coisas começaram a se acelerar de uma forma cada vez mais rápida, né? E isso não parou até hoje. Então, de 1917 ao início do Concílio Vaticano II, na década de 60, o código ficou defasado em uma série de coisas, uma série de outras sugestões eram dadas para que se modificasse esse código. E veio então a necessidade de se modificar o código.
mesmo com tão pouco tempo, né? E a gente fala tão pouco tempo de 1917 à década de 60, 1960 e poucos, que foi quando iniciou o Concílio Vaticano II. A gente fala que isso é pouco tempo porque imagina só que lá no século XIV e século XV, lá durante o Concílio de Trento, já se pedia esse código. Ele só veio sair em 1917, 400 anos depois. Então tudo na igreja é muito lento, e o código para ser reformado, ele não demorou 50 anos, não durou 50 anos, já existia a necessidade de reforma desse código, lá no Concílio Vaticano II. Bom, iniciado o Concílio Vaticano II, iniciou-se também uma comissão para poder reformar o código inicialmente. Essa reforma do código, com o tempo, à medida que o concílio foi se desenvolvendo, foi vendo que não era possível conciliar uma coisa com a outra. Porque, com o tempo, à medida que o concílio foi se desenvolvendo, as leis iam mudando, e um dia mudava, outro dia voltava ao que era. Então, se decidiu que deveria esperar, que essa comissão de reforma do código deveria esperar até o final do concílio, para poder ter exatamente as determinações do concílio, e a partir disso se fizesse o código como um todo, né? Então, toda a história veio a partir disso daí. Os primeiros pontos seriam fáceis de ser resolvidos, porque já existia uma prática sobre os assuntos, né? Já existia uma série já existiam os tribunais, já existia a jurisprudência, já existia o código anterior, então já existia, os primeiros passos eram fáceis de ser resolvidos. Mas a parte de entrar no espírito do concílio não era fácil. Não era fácil justamente porque ainda não se sabia o que o concílio ia determinar. Então era preciso esperar, né? E isso nós foi esperando até acabar o concílio, e assim que acabou o concílio, aí sim foi dado mais empenho nesse código. E mesmo assim ele só foi promulgado em 1983, né? Então o concílio é da década de 60, o código só veio a sair mesmo em 1983. Bom, o fato foi que, uma vez que era debatido esses pontos lá, né, lá durante o concílio, depois de algum debate, de algum suor e lágrimas, vamos dizer assim, né, de chegar a um certo consenso, logo o concílio resolvia algo contrário, ou algo conflitante, ou algo que deixaria o código em confronto com o que o próprio concílio dizia. Foi preciso parar tudo para continuar depois. Bom, então, para que o código depois, quando ele realmente as pessoas foram sentar para poder desenvolver o código, quando foram sentar para poder ver isso, era preciso ter princípios, porque senão cada um falaria uma língua. Imagina só a quantidade de pessoas, de culturas no mundo inteiro dando palpite sobre um código e ninguém tendo um princípio básico. Então foram feitos 10 princípios. Foram 10 princípios que estão lá no prefácio do código, esses princípios, que depois nós vamos falar sobre cada um desses princípios. O porquê de cada um, o que é cada um, por que chegamos a cada um desses princípios. Então, eles deveriam seguir essas normas. O prefácio ele diz o seguinte, bom, abre aspas, né? E sobretudo de uma reforma das normas que se devia adaptar aos novos hábitos mentais e às novas necessidades, embora o direito antigo devesse fornecer fundamento. Então, o direito antigo se mantinha mantendo como fundamento. A partir dali, tudo era novo. Tanto que nos primeiros cânones do código, ele revoga o código anterior por completo. Bom, ele serve como fundamento daqui por diante. Vamos falar disso depois. Mas aí o fato é que em 1983 o código veio a ser promulgado pelo então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, né? E hoje ele é conhecido como o último documento do Concílio Vaticano II, né? Em 1983 sairia o último documento do Concílio Vaticano II.
Então, os princípios, só para a gente já ir terminando esse vídeo, que é só uma introdução a esses princípios, o porquê foi necessário esses princípios, eu vou só citar aqui quais foram, né, esses princípios, porque é importante a gente já ter em mente sobre o que vai ser mais para frente e sobre o que a gente está falando como um todo. No prefácio, lá no prefácio do código, ele diz o seguinte: ao longo de todo o tempo dos trabalhos, colaboraram com a comissão provenientes dos 5 continentes e de 31 nações, como membros, consultores e outros colaboradores, 105 cardeais, 77 arcebispos e bispos, 73 presbíteros seculares, 47 presbíteros religiosos, 3 religiosas e 12 leigos. É muita gente, né? Fora que nós sabemos que houve consulta a faculdades, universidades, estudiosos e muitas outras pessoas. Isso aqui é só comissão. Então, era preciso ter princípios, era preciso saber de onde partir e o que não se podia mexer, né? A ideia toda é essa. E assim, para os trabalhos fossem pautados da maneira mais organizada, sem fuga do objetivo principal, né, do mote principal, os 10 princípios foram, né, enumerados, elencados, e o código, antes de iniciar esse princípio, ele diz o seguinte: para que as subcomissões ou grupos de estudo pudessem acometer de modo orgânico o trabalho, era necessário enuclear e aprovar alguns princípios que estabelecessem o caminho a seguir na revisão de todo o código. Um grupo central de consultores preparou o texto do documento que, por mandato do Sumo Pontífice, foi confiado, no mês de outubro de 1967, ao estudo da reunião geral do Sínodo dos Bispos. Foram aprovados quase por unanimidade estes princípios. E aí vem enumerando todos os princípios que depois nós vamos falar. Então, o primeiro princípio é a índole jurídica do código. O segundo princípio, o foro externo e o foro interno, a manutenção disso. Depois, o terceiro, meios para favorecer os cuidados pastorais. Depois, a inserção das faculdades especiais, esse é o quarto. O quinto, a aplicação do princípio da subsidiariedade. O sexto, defesa do direito das pessoas. O sétimo, proteger os direitos subjetivos. O oitavo, ordenação territorial, né? Não existia, não era uma regra a ordenação territorial. A revisão do direito penal do Código. E, finalmente, o 10º princípio, que é a nova disposição sistemática, né? Melhorar a estrutura do Código. Bom, então é isso. Depois a gente vai falar de cada um desses princípios. Alguns talvez seja possível falar 2 no mesmo vídeo. A grande maioria, com certeza, um só no mesmo vídeo. Mas espero que vocês depois acompanhem e a gente possa estudar cada um desses princípios juntos mais para frente. Tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau.